Olá, turma! Estamos aqui, para mais uma aula do 8º ano. Nesse vídeo, a tia irá fazer, um resumão da aula anterior sobre Revolução Americana e o conteúdo da aula de hoje do roteiro 12, tá certo? Desde já, desejo uma ótima aula para vocês. A tia está morrendo de saudade de todos. E uma informação muito importante, como combinado no vídeo anterior, na aula de hoje, no nosso vídeo, vai ter um desafio que vocês deverão cumprir, durante essa semana. Eu vou estar esperando receber lá no meu número privado no WhatsApp. Assim como também a atividade do roteiro 12, copiar e resolver no caderno. Quando concluir, manda lá para o meu número do WhatsApp, ok? Então vamos lá, ótima aula. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, Revolução Americana, e iremos fazer uma revisão da aula anterior do roteiro 11, onde vocês iniciaram esse capítulo, e vamos fazer a continuação do capítulo, dando prosseguimento com esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Na aula anterior foi orientado que vocês lessem as primeiras páginas deste capítulo, e nessas páginas vão conter o início da colonização norte-americana, a colonização dos Estados Unidos da América. Então, só para a gente se situar um pouco, vamos só revisar assim bem rapidamente esse conteúdo da aula passada, tá bom? Só para fixar melhor na cabecinha de vocês. Porém, a gente não vai se estender muito nessa parte, porque nós vamos deixar, para aprofundar os conhecimentos com o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então, aqui a gente tem um mapa, com os domínios ingleses na América do Norte. E aqui a gente tem as 13 colônias. Mas antes de se formar as 13 colônias, no conteúdo que vocês viram, vinha comentando que os ingleses, que foram eles, foi essa metrópole que colonizou os Estados Unidos, eles haviam tentado outras vezes fazer essa colonização, porém, essas tentativas foram frustradas, Então, eles começaram a dar início a essa colonização lá no iniciozinho do século XVII, porém sem muito sucesso. Apenas na metade do século XVII é que as companhias de comércio, se organizaram e acabaram trazendo colonos para a América do Norte, e organizando de uma certa forma essa migração, essa vinda desses colonos europeus para colonizar a América do Norte, certo? Além de pessoas que vinham da Inglaterra, também temos registro de outros povos, de outros países europeus que acabaram vindo também para a América do Norte. Eles vinham assim, vou tentar a vida lá na América do Norte, ver o que é que dá certo para mim. Era assim, desse jeito? Não, Essas pessoas que vinham, de certa forma, tentar a sorte, num novo continente, sem certeza nenhuma se ia dar certo, se não, nem a certeza de que se desse alguma coisa errada eles iam conseguir voltar para o seu país de origem. Muitas vezes eles vinham fugidos, ou por conta da religião, por sofrerem muita repressão, muitas vezes, a maioria das vezes, os protestantes, porque depois da reforma protestante, lá na Inglaterra, em outros países europeus, os protestantes foram perseguidos, por muito tempo. Então, muitos deles vieram para a América do Norte para tentar sair dessa vida de perseguição. Além disso, vai ter registro também de pessoas que eram procuradas pela polícia, mendigos que, de certa forma, conseguiam juntar um dinheiro, ou então trabalhar dentro desses navios, para poder conseguir ter essa viagem até a América do Norte e tentar uma nova vida, tá certo? Esses grupos, eles constituíram inicialmente, a população das 13 colônias da América do Norte, como vocês estão vendo aí, as principais. No iniciozinho da colonização dos Estados Unidos, eles tinham apenas essas cidades, colonizadas. O restante do território dos Estados Unidos vai ser colonizado bem depois, tá certo? Então, a gente tem aí, em rosa, as colônias, conhecidas como colônias do norte,
de laranja as colônias do centro e em verde as colônias do sul, tá ok? Cada colônia dessa, que a tia acabou de citar, elas vão ter características próprias, tá bom? As colônias do sul, que eram aquelas em verde no mapa, elas vão ter a característica principal, o sistema de plantation. O que seria o sistema de plantation? Seriam grandes propriedades que fabricavam, né, que produziam um único produto, ou seja, se era uma lavoura, era uma extensa lavoura num território grande, bastante grande, uma extensa lavoura apenas de milho, por exemplo, né? Ou então apenas de soja e assim por diante, né? Um único produto plantado nessa extensa quantidade de terra. Outra coisa, esse produto ele era produzido para o mercado externo, ou seja, para exportação, tá bom? Não era para consumo próprio da região e do próprio país. E outra característica principal da plantation é o trabalho escravo, tá bom? Então eles iniciaram esse trabalho escravo trazendo africanos para trabalhar nessas lavouras, nessas grandes propriedades, e com o passar do tempo essa mão de obra foi sendo substituída, né, por servos brancos, tá bom? E a gente vai ver isso um pouco depois. As características das colônias do centro e do norte, que eram aquela parte que estava em laranja e em rosa. A característica deles é que eles eram organizados, né, em pequenas propriedades, já diferente, né, das colônias do sul, que eram grandes propriedades. Outra característica é que eles praticavam a policultura, ou seja, a plantação de vários gêneros agrícolas num só território, né, nessa pequena propriedade. Só um exemplo, poderia ser plantado vários gêneros, como milho, feijão, soja, né, em espaços diferentes, tá certo? Outra característica é o comércio triangular, né? Onde a gente pode observar aqui no mapa como era feito na época, né? Esse comércio saindo mercadorias dos Estados Unidos e indo parar na África, e em troca vinham, né, escravos e outras mercadorias, acabavam chegando ali em Cuba, na Jamaica, e voltavam para os Estados Unidos, e assim fazia esse comércio em forma triangular, tá bom? Agora que já vimos, né, como se deu a colonização dos Estados Unidos, vamos ver como os Estados Unidos conseguem a sua independência, como é que eles conseguem se tornar independentes da sua metrópole, que era a Inglaterra, tá certo? Então, o processo de independência das 13 colônias. Nos primeiros anos, a Inglaterra praticamente não interferiu em nada da colônia, né? Deixaram os colonos chegarem, montarem suas fazendas, dividir seu território e por aí foi. Deixou eles lá tranquilos, sem nenhum controle de comércio, sem muito controle da economia dos Estados Unidos. Porém, aconteceram alguns pontos em que a Inglaterra teve que começar a interferir nessa liberdade dos Estados Unidos e mudar a sua postura quanto metrópole, tá certo? Então, quais são os motivos que fizeram a Inglaterra mudar, vamos dizer assim, essa postura diante dos Estados Unidos? Primeiro, né, a concorrência das mercadorias no mercado externo. As mercadorias produzidas pelos Estados Unidos, eles estavam, de certa forma, concorrendo diretamente com os produtos ingleses. Então, essa concorrência não fazia bem para a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi uma grande produtora. Na época, a Inglaterra era uma das maiores metrópoles do mundo, no sentido econômico, de dinheiro, tá certo? Então, ela vendia produtos, ela comercializava, ela industrializava produtos, e os produtos produzidos pelos Estados Unidos acabavam se tornando concorrente direto da Inglaterra. Como pode, né, a metrópole concorrer com a colônia, se a colônia, vamos dizer assim, é subordinada à metrópole? Outro ponto é o envolvimento da Inglaterra em duas guerras principais, certo? A Inglaterra venceu as duas guerras, mas saiu delas financeiramente abalada. E para recuperar-se, aumentou os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. Então, o que a Inglaterra queria fazer? Queria, de certa forma, pegar lucro, pegar dinheiro, vamos dizer assim, para tentar se recuperar dos estragos da guerra, das guerras que ela se envolveu.
Então, quem iria pagar esse pato, como a gente costuma falar, seria a colônia, né? De forma através dos impostos cobrados para os habitantes, tá bom? Como a gente já comentou, né, os pontos que fizeram a Inglaterra pegar um pouco mais pesado, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, a gente vai ver agora, a partir de agora, quais medidas foram essas. De que forma a Inglaterra começou a cobrar impostos e tributos aos Estados Unidos, né, e como é que isso se deu. Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Primeira lei, né, vamos dizer assim, a Lei do Açúcar, em 1764. O que essa lei previa? Ela proibia a importação do rum e cobrava taxas sobre a importação do melaço, que não viesse das Antilhas Britânicas, certo? Então, o que essa lei previa, né? De início, cortar a importação de rum, ou seja, os Estados Unidos não poderia comprar rum, vamos dizer assim, e cobrava altas taxas sobre a importação do melaço, certo? O melaço é um tipo, né, de, vamos dizer assim, de mel que é produzido através da queima do sumo da cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar ela é triturada, né, nos maquinários, sai um suco, vamos dizer assim, dessa cana, e aí esse suco é fervido e após essa fervura é produzido esse melaço, tá certo? O melaço ele servia para adoçar, né, chás, sucos, até hoje ele é muito utilizado em receitas e etc, tá certo? Então, era cobrado taxa em cima desse melaço, todo melaço que não viesse das Antilhas Britânicas, ou seja, todo melaço que não fosse da Inglaterra era cobrado altas taxas. Isso fazia com que os norte-americanos se obrigassem a comprar produto, no caso o melaço, exclusivo da Inglaterra. Se eles têm que comprar obrigatoriamente o melaço da Inglaterra, a Inglaterra pode colocar o preço que ela bem entender, já que eles são obrigados a comprar, tá certo? Então essa foi uma das primeiras leis que causou, né, o início dessa revolta nos Estados Unidos. Segunda lei, né, desse processo de independência, a lei da moeda. Além da lei do açúcar, em 1764 foi instituída a lei da moeda, que previa o quê? Proibia a emissão de papéis de crédito usados como moeda nas colônias. Então, era vetado, era proibido qualquer tipo de papel de crédito, né? Como se fosse um tipo de dinheiro ou algo do tipo. Quem deveria produzir esse papel moeda, né, esse papel de crédito, era exclusivamente a Inglaterra, né? Então, a lei do selo cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, notas, contratos, testamentos, jornais, cartas, etc. Então, tudo que fosse produzido, né, em papel, seja à mão ou através de tipografias, né, que era uma forma de impressão naquela época, porque naquela época não existiam impressoras como existe hoje. Tudo que era produzido em papel, né, era cobrado, vamos dizer assim, um selo. Se esse documento não tivesse esse selo, a pessoa que fosse pega, né, sem o selo no documento, poderia ser cobrado um imposto maior ou até ser preso em alguns casos, tá certo? Um exemplo de selos, vamos dizer assim, quando a gente vai na agência dos Correios, às vezes mandar, hoje é mais difícil a gente mandar carta, né? Mas às vezes a gente quer mandar um produto, ou então quando a gente recebe do correio algo que a gente comprou na internet, vamos dizer assim. Nessa embalagem, né, por vezes a gente percebe que vem uma figurinha, que é um selinho, na caixa, na embalagem, que é cobrado, né, do remetente para poder o correio fazer essa entrega. Continuando no conteúdo, a partir de todas essas leis e cobranças de tributos, né, aos colonos, né, norte-americanos, vários protestos começaram a ocorrer, tá certo? Em diferentes cidades, como Boston e Massachusetts. Desculpa a pronúncia. Aqui, né, na imagem a gente tem o massacre de Boston, né, em 5 de março de 1770. Se você perceber, né, foram apenas alguns anos depois
a essas medidas, né, de cobrança de tributos, tá certo? E não ficou por aí, né? Quando os colonos começaram a achar que já estava demais, a Inglaterra lança outra lei, né? No caso, essa foi uma das leis que marcaram, né, o estopim, vamos dizer assim, para o início do processo de independência, tá bom? Foi a Lei do Chá, em 1773. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias, né? Então, todo o chá, né, que vinha para os Estados Unidos, eles tinham que ser controlados, taxados, cobrados, impostos, etc., através dessa Companhia das Índias Orientais. Eram responsáveis por essa comercialização e venda do chá para as 13 colônias. Tio, o que tem a ver chá e por que eles ficaram tão irritados com essa medida da lei do chá? Se a gente lembrar um pouco, né, os colonos quem eram? Eram ingleses. Não sei se vocês conhecem, né, a história da Inglaterra. Lá eles são muito fanáticos por chá, isso desde, né, os primórdios, antigamente. E aí eles gostam tanto de chá que eles têm horários definidos para se tomar chá. Então o consumo de chá na Inglaterra é como se fosse o consumo de café para nós brasileiros, né? A maioria das casas, né, no Brasil se toma café uma, duas, até mais vezes durante o dia. Imagine você cobrar um tipo de tributo, um tipo de imposto a mais ainda do que você já paga para consumir aquele café. No caso deles, né, não era o café, era o chá, né? Então, a partir dessa lei do chá, eles tentaram fazer algo para mandar um recadinho para a Inglaterra, né? Então, disfarçados de índios, né, os colonos, cerca de mais ou menos 150 colonos, invadiram 3 navios ingleses, né, no porto de Boston, tá certo? E atiraram o chá no mar. Foi chamada a festa do chá em Boston. Tipo, por que eles jogaram o chá no mar? Porque imagina aí, um navio cheio de caixas e caixas de chá, vindo das companhias das Índias Orientais, que eram quem comercializava e vendia esse chá. Então eles jogaram todo esse chá no mar, ou seja, imagina o prejuízo que a Companhia das Índias Orientais ia ter com esse chá jogado, né? Então foi uma estratégia que eles tiveram de tentar atacar e protestar contra a Companhia das Índias Orientais e, consequentemente, as leis impostas pela Inglaterra. Uma das últimas leis foram as leis intoleráveis, tá certo? Ficou conhecida dessa forma. Já em 1774, em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideravam intoleráveis. São elas. Pra gente, o que é uma coisa intolerável? Ou seja, uma coisa insuportável, uma coisa que não dá para se suportar. Então, essas leis ficaram conhecidas assim, né? Os norte-americanos que nominaram essas leis dessa forma, porque para eles eram o fim, a gota d'água, não dava mais para aceitar as leis impostas pela Inglaterra. Que leis foram essas? Primeiro, o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. Ou seja, iam fechar total o porto. Minha gente, naquela época, todos os produtos, a maioria deles, produtos industrializados, vinham de fora, tá certo? Ou da Inglaterra, ou de outros países. Então, se você fecha um porto, que é por onde chegam essas mercadorias, né, do exterior, como é que você vai se manter? Como é que você vai ter acesso a essas mercadorias, né? Muitas delas, né, nem se produziam na colônia. Então, o fechamento de um porto vamos dizer assim, uma causa muito grave, porque muitas pessoas, de certa forma, vão passar por dificuldades se o porto fechar. Outro ponto, a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, né? Era um território que vivia, né, já em protestos constantes, junto com Boston, né? Então, o exército inglês ocupou, né, a região para, vamos dizer assim, tentar acalmar os ânimos, né? Totalmente o contrário, né, que aconteceu. E o último ponto, né, o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Então, aquelas pessoas que estavam envolvidas lá
na confusão, né? Da festa do chá, de jogar o chá no mar, eles iriam passar por julgamentos, juntos também com aqueles outros que estavam se rebelando nessas duas cidades norte-americanas, tá certo? Fazendo movimentos, protestos, etc. A partir das leis intoleráveis, a gente vai ver uma série de protestos, reuniões e etc. para tentar conter essas medidas inglesas, tá certo? O primeiro passo foi o Congresso da Filadélfia, em 74, no mesmo ano, né, da prorrogação da lei, das leis intoleráveis, tá certo? Então, os representantes das colônias redigiram, né, um protesto contra as leis intoleráveis. Então, eles fizeram uma reunião e nessa reunião fizeram um texto em protesto a essas leis, né, para ser endereçada à Inglaterra. Num segundo momento, né, houve um segundo congresso da Filadélfia, né, já em 75, um ano depois, né, e nesse congresso foi decidido que os colonos declarariam sua independência e, se fosse necessário, declarariam guerra aos ingleses. Então, o ponto culminante vai ser o segundo congresso da Filadélfia, onde esses colonos vão realmente tentar declarar-se independentes e vão, se necessário, declarar guerra à própria Inglaterra, tá bom? E aí o fim, né, culminou em quê? Na declaração de independência das 13 colônias, que determinava que as colônias passariam a ser estados livres e independentes da Inglaterra e que cada uma delas teria autonomia para aprovar suas próprias leis. A declaração, no entanto, não considerava cidadãos os escravizados, as mulheres e os estrangeiros. Naquela época, né, como a gente já viu também em outros conteúdos, né, nem toda a população era considerada cidadão, tá certo? Em sua maior parte, os cidadãos eram homens que tivessem uma certa condição financeira, fossem maiores de 18, em alguns casos, em alguns países até maiores de 21 anos, e que soubessem ler e escrever, tá certo? Então, mulheres, escravizados, crianças, estrangeiros não eram considerados cidadãos, tá bom? Aqui nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E há algumas informações sobre ela, né? A publicação ocorreu em julho de 1776. O principal redator foi o Thomas Jefferson. A base filosófica, isso aqui é importante, né? Foi baseado nas ideias iluministas. A gente viu nos capítulos anteriores, né, sobre o iluminismo, que o iluminismo ele tinha, né, pregava esse ideário de liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas, né? Outra característica, a influência, né, o percussor da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa influenciou diretamente a Declaração de Independência e o processo de independência dos Estados Unidos, tá certo? Os ideais de liberdade, né? E, por último, a importância desse documento, né, que é um dos documentos básicos da civilização ocidental. A partir da Declaração de Independência dos Estados Unidos, outras declarações foram feitas, né, em outros países. E o exemplo dos Estados Unidos também foi seguido, né, por outros países da América, tá bom? A conquista da independência. Para um país naquela época, uma nação, se tornar independente não era apenas haver uma guerra, um protesto, você ganhar do outro país e dizer assim, agora somos independentes. Não era dessa forma. Outras nações tinham que reconhecer sua independência. Se você não tivesse o apoio de outras nações, reconhecendo que realmente esse país, essa nação era independente, tudo morria na casca, como a gente costuma falar aqui, né? Com a declaração de independência, os conflitos entre os estadunidenses e ingleses intensificaram-se. Sob o comando de George Washington, os estadunidenses enfrentaram o exército inglês e, com apoio militar e econômico da França, conseguiram importantes vitórias. Esses conflitos duraram cerca de 6 anos, até que em 1781 o exército inglês foi derrotado e expulso da América. Aqui tem a informação bastante interessante, né? O apoio da França. Por que a França apoiou os colonos norte-americanos nesse processo de independência? Vamos dizer assim que foi um jeito de se vingar pela Guerra dos 7 Anos, em que ela também estava envolvida, tá certo? Então a França, ela sempre vai ser, nesse período principalmente, o principal rival dos ingleses.
Então, apoiar esse processo de independência na América do Norte era uma maneira, sim, de se vingar, vamos dizer assim, de certa forma, dos ingleses, né? Então, eles financiaram a guerra das 13 colônias contra a Inglaterra, tá bom? A Constituição dos Estados Unidos na América, né? A Constituição ficou pronta em setembro de 87 e é a mesma até os dias de hoje, né? Quer dizer que eles usam a mesma Constituição desde lá desse tempo, tia? Usam, porém, né, fizeram um monte de emendas, ou seja, de novas leis para anexar a essa Constituição principal, tá certo? E o que ela dizia? Toda nova nação, elas elaboram um documento com novas leis e que vão compor essa Constituição daquele novo país, daquela nova nação, tá bom? O que a Constituição dizia? Ela definia que os Estados Unidos eram uma república federalista e presidencialista, ou seja, iriam haver processos, né, para decidir um presidente, né, maneiras de decidir a eleição de um presidente para governar a nação, e não como na Inglaterra, que era monarquia, né, parlamentarista, tá bom? Os poderes, seguindo a teoria de Montesquieu, ficavam divididos em executivo, legislativo e judiciário. Lembram lá, né, dos ideais iluministas. O poder executivo cabia ao presidente da República, que era eleito indiretamente, né? Ou seja, o presidente não era eleito por eleição direta, como nos dias atuais, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós, cidadãos, né, que estamos em idade para votar, que somos aptos a votar, decidimos e elegemos um presidente. Lá nos Estados Unidos não acontece dessa forma, né? O presidente ele é eleito através dos votos do poder legislativo, tá bom? Quem é o poder legislativo? Foi criado o Congresso composto por duas câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. Hoje em dia também tem alterações no poder legislativo lá nos Estados Unidos, tá bom? O poder judiciário era exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que deveria garantir o cumprimento das leis, quem julgava as leis no país, tá bom? Continuando sobre a Constituição. Em 1791, alguns governadores dos estados americanos apontaram a necessidade de incluir novos artigos na Constituição. Essas emendas foram chamadas de Estatuto dos Direitos, Bill of Rights, e consideradas fundamentais para a formação do país. Entre as emendas propostas estava garantida a liberdade de culto, de expressão, de imprensa e de reunião, além da legalização do porte de armas pela população civil. Mas, né, a Constituição ela não era para todos. Como a gente já viu anteriormente, nos Estados Unidos, poucas pessoas, vamos dizer assim, eram consideradas cidadãos. Então a Constituição era para reger as leis para os cidadãos. E quem não era cidadão? Como ficava nessa história, né? Como é que ficou a situação para cada um? E aí a gente tem a perguntinha aí. Esse nós da Constituição, ele estava incluído para todos os habitantes do novo país? A resposta é não. A começar pelos indígenas. Para os indígenas, a independência traria prejuízos, pois a partir de então aumentou a pressão dos colonos sobre as terras indígenas a oeste do Mississippi. A colonização, que era apenas naquelas 13 colônias, começou a adentrar o país, né? E com esse aumento, vamos dizer assim, de população e da colonização, os índios, muitos deles foram expulsos de suas terras, né? Foram assassinados muitas vezes por não quererem sair do seu território. E a Constituição, a independência, né, trouxe prejuízo para essa população. Para os descendentes dos africanos, né, a independência nada significou. Os negros escravizados, né, que eram mais de 1,5 milhão de pessoas na época, né, por conta do trabalho escravo, continuaram da mesma condição. As mulheres, por sua vez, foram excluídas do direito de voto, né, apesar do país ter se tornado independente. As mulheres, por exemplo, também não tinham direitos aos votos, vai conquistar muito tempo depois.
Na prática, portanto, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuírem certa renda da terra ou dos investimentos. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos foi excluída desse processo político, tá bom? Aqui só as referências bibliográficas, né, de onde foi tirada essas informações, foram de 2 livros. E agora a gente vai para o nosso desafio semanal. O desafio semanal dessa semana, como a tia comentou, né, no vídeo de apresentação, ele vale uma pontuação extra, tá certo? Para aquelas pessoas que me enviarem lá no meu número privado a resolução desse desafio. E o que é esse desafio para essa semana? O desafio semanal vai ser o seguinte: vocês vão produzir um áudio explicativo, tá certo? Do que você compreendeu sobre esse conteúdo da Revolução Americana, tá certo? Pode ser feito em forma de resumo, com algumas palavras-chave e etc. Faz esse áudio de mais ou menos, no máximo, uns 2 minutos, por favor, e me envia lá no meu número privado. Esse desafio, né, essa resolução, vamos dizer assim, esse resumo em forma de áudio, ele vai estar valendo ponto extra para quem estiver precisando, né, lá na frente, com a questão das provas, das avaliações e dos guias de estudo que estão sendo enviados para vocês, tá certo? Agora vamos lá para o nosso roteiro, né, de estudo, roteiro número 12. A tia vai passar apenas algumas orientações sobre a feitura desse roteiro. Então vamos para o nosso roteiro de orientação pedagógica, né, o roteiro de número 12. Aqui vocês já veem que já teve uma mudada, né, uma coisa diferente. Nós temos aqui um novo personagem para acompanhar os estudos de vocês na disciplina de História. Essa muitos já conhecem, o nome dela é Mona Lisa, né, uma obra bastante famosa, porém ela está um pouco mudada, está um pouco diferente, né? Aí a gente tem a Mona Lisa vestida de Estátua da Liberdade, em homenagem, claro, à Revolução Americana e o conteúdo de vocês. Então, essa mocinha aí sempre vai aparecer nos roteiros daqui pra frente, com uma nova temática de acordo com o que a gente estiver estudando, tá bom? Então, aqui o recadinho dela, né? Olá, amores, primeiramente irei me apresentar, me chamo de Mona Lisa, sou uma obra de arte muito famosa por aí, vocês já devem ter me visto algumas vezes. Para quem não me conhece, procura na net o meu retrato oficial. A maioria de vocês com certeza conhece, porque a Mona Lisa, né, foi tema do ano passado, dos conteúdos, quando a gente viu sobre o Renascimento, né? Leonardo da Vinci, tá bom? Nós temos lá embaixo, né, algumas dicas, a questão de lembrar de assistir os vídeos, ler as páginas do livro indicadas nos roteiros e de realizar as atividades propostas para que tenhamos uma boa aprendizagem, tá certo? Aqui nós temos o primeiro passo, onde a gente vai ter um texto falando sobre a Estátua da Liberdade. Não é por acaso que ela tem esse nome, afinal, a Estátua da Liberdade, assim como a Constituição, a Declaração de Independência, foi baseada nos ideais iluministas, né, daquela época. E embaixo, né, nós vamos continuar com o texto falando um pouco desse processo de conquista dessa liberdade, tá certo? Temos uma indicação de vídeo, é importante que vocês assistam, tá bom? Vai trazer novas informações e também serve para fixar melhor o conteúdo. E aqui nós vamos para a primeira atividade do nosso roteiro. Vimos no início do roteiro um símbolo do ideal de liberdade. Atualmente, uma das principais polêmicas estabelecidas em decorrência da pandemia da Covid-19 diz respeito às medidas restritivas de circulação que foram amplamente adotadas por governos. Tais medidas passaram então a ser criticadas por alguns que as classificam até mesmo como totalitárias e não raramente lançam mão do conceito de liberdade como escudo. Você já presenciou alguma conversa sobre esse assunto? Para você, o que é liberdade? Então aqui ele traz, né, uma discussão sobre essa questão que nós estamos vivendo hoje em dia da pandemia, da quarentena, né, em que alguns governos instituem o lockdown. Você já sabe muito bem o que é. E muitas pessoas acham que esse lockdown é uma medida, vamos dizer assim, totalitária, ditatorial, que fere a liberdade das pessoas de ir e de vir, né?
Porém, para você, o que é que você acha quanto a isso? Será que realmente o lockdown, as medidas decorrentes da pandemia, ela está ferindo a liberdade dos cidadãos ou ela está garantindo essa liberdade de outra maneira, né? A liberdade também das outras pessoas, de se manterem bem, de se manterem saudáveis, né? Então, para você, a partir de você responder essa primeira pergunta, que a gente já comentou um pouco, para você, o que é a liberdade? O que é ser livre? Vai responder essa primeira pergunta lá no caderno, tá certo? Quando forem fazer a atividade, lembrem de organizar direitinho o caderno de vocês na matéria de história, colocar lá em cima, atividade de história, roteiro 12, colocar a data que vocês fizeram a atividade, colocar o nome completo e a turma. Isso vai servir para uma melhor organização para você, principalmente porque com o passar do tempo você tem o controle de quantos guias você já fez, se tem algum que você está devendo e etc, tá bom? E o nosso segundo passo, a atividade do livro, né? Vocês vão ler as páginas 56 até a 63, que é esse conteúdo que a gente viu hoje, e vai resolver as atividades da página 68. Quais questões? Questão 4, 5 e 8 no caderno. Copiar e responder, certo? Então, antes da gente concluir nosso vídeo, lembrando para vocês, não esquecer de colocar o nome completo lá nos comentários do vídeo no YouTube e a sua turma, tá certo? Para a gente poder fazer o registro e a chamada de quem está presente, quem está acompanhando as aulas direitinho, quem está assistindo os vídeos, tá certo? Isso também é muito importante. Então, desejo para todos uma ótima semana, tá certo? O nosso encontro lá no Google Meet, depois a tia vai marcar lá no WhatsApp o horário direitinho com vocês, tá bom? E aí na semana que vem a gente corrige essa atividade que foi passada hoje, comenta um pouco sobre esse tema e faz a introdução já do próximo capítulo, da próxima temática, que também vai ser show de bola. Então, tchau pra vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!